consigo trabalhar nessa. Bom, então acho que a gente pode começar. Pode começar, né, Érica? Tá bom. Bom, eu queria começar agradecendo muito por estar aqui com todos vocês. Estou realmente bastante feliz por essa aula. Como eu já disse aí há pouco tempo, é a primeira vez que eu dou uma aula ao vivo e online. Já dei muitas aulas já sobre cristais, sobre outras terapias energéticas, já dei aulas sobre florais, sobre radiestesia, mas nesse formato, né, de aula online e ao vivo, porque eu também já fiz aulas gravadas, é a primeira vez. Então, eu peço aí a paciência de vocês, para caso eu não tenha um manejo ainda, né, nesse formato de interagir. Então, mas eu acho que o fato de eu gostar muito do tema e de ter muito amor por essa aula que eu preparei para vocês, acho que vai dar tudo certo. Queria também me apresentar para vocês, rapidamente, né? Eu sou a Lígia, eu trabalho como terapeuta holística, e dentro da terapia holística eu utilizo várias técnicas de terapia energética. Os cristais são uma delas, né? É uma delas, e na minha vida pessoal, eu acho que é a que eu mais utilizo. Então, eu utilizo muitas técnicas, eu trabalho com florais, radiestesia, fone, hindu, e utilizo todas elas no consultório, com os pacientes. Mas na minha vida pessoal, a que eu mais uso, a que mais faz parte do meu dia a dia são os cristais. Quando eu comecei com a terapia holística, quando eu comecei a atender, eu estou no consultório há 5 ou 6 anos, mais ou menos, desde 2014. Quem me abriu as portas, quem me iniciou nessa jornada foram os cristais. Então, eu tenho muita gratidão quando eu posso passar um pouco do que eu sei sobre eles e também levar para as outras pessoas a informação do quanto eles podem ajudar na nossa vida, do quanto eles podem interagir com a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. Porque, para mim, eles foram um divisor de águas, né? Quando eu conheci os cristais, a energia deles, a potência deles, a minha vida deu uma transformada e para muito melhor, e até hoje eles me ajudam diariamente. Então, quando eu conheci os cristais, eu fui fazer um curso de cristais. Na verdade, para mim, eu não tinha intenção ainda de começar a atender. Então, o que aconteceu? Eu fui lá, fiz o curso de cristais, me apaixonei pela energia deles, me apaixonei pela forma como eles poderiam interagir na minha vida, né? Eu não conhecia a fundo isso, eu conheci nesse curso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a utilizar na minha vida. E um dos primeiros tratamentos assim, que eu realizei, que foi um tratamento que me deixou bastante surpresa com o resultado, foi um tratamento que eu fiz no meu marido. Ele tinha um problema de joelho, uma coisa que ele estava com muita dor, já tinha ido ao médico, ele já ia fazer, tinha uma cirurgia marcada. E aí eu falei, eu posso tentar, né? A gente pode tentar com os cristais. Eu aprendi algumas técnicas que os cristais podem ajudar. E ele topou e eu comecei a fazer esse tratamento nele. E aí, ele, em alguns dias, né, uma semana, 2 semanas, ele começou a não ter mais dor. E eu comecei a ficar assim, nossa, será que é mesmo, né? Será que é o cristal mesmo que está fazendo isso? Bom, e a gente continuou e ele ficou super bem do joelho, adiou a cirurgia, né? Naquele momento ele
pôde fazer isso. Ele foi fazer a cirurgia, mas ele foi fazer a cirurgia 5 anos depois. Então, aquilo me deixou muito surpresa, assim, e ao mesmo tempo muito feliz. E aí eu comecei a fazer uso dos cristais na nossa vida, na nossa casa, né, para os meus filhos, para mim. E as pessoas começaram a me perguntar como era, e eu contava, toda feliz com os resultados. E aí eu também tinha formação em Reiki, e aí eu comecei a ajudar alguns amigos com Reiki, com os cristais, e foi assim que eu comecei, então, os atendimentos com os cristais e a iniciar minha vida na terapia holística, que daí eu não parei mais. Então, aí eu comecei a fazer outros cursos, enfim, mas essa jornada mesmo, foram eles que me iniciaram. Então, por isso eu fico muito feliz, porque eu acho que os cristais, eles podem ajudar na vida das pessoas bastante, assim, não é uma ajuda simples, é uma ajuda que pode ser muito significativa. Então, eu vou começar contando para vocês sobre a formação dos cristais, né, por que eles são tão potentes e como eles chegam até nós. Antes de começar, eu vou propor que, de tempos em tempos, eu dê uma pausa para vocês poderem perguntar a respeito do assunto que eu já falei, e que vocês possam também colocar aí no chat, a Érica vai me falando, caso eu não veja, tá bom, Érica? Bom, então vamos lá, agora eu já estou mais solta, porque eu sempre fico um pouco nervosa no começo das minhas aulas, é uma característica minha, e isso eu já estou acostumada, mas depois eu solto e deslancho. Bom, o que acontece? Como que os cristais, eles nascem, né? Qual é a origem deles? No núcleo da Terra, lá no centro da Terra, tem, né, como a gente aprendeu lá na aula de geografia, tem o magma, né, que é um local onde tem temperaturas altíssimas, de 600 a 1.200 graus, e essa temperatura alta faz com que esse magma ele fique o tempo todo pulsando, né, pela alta temperatura, uma pressão, tem sempre uma pressão acontecendo. Esse magma, quando ele encontra fissuras na Terra, quando ele encontra, como vocês podem ver aí no desenho, quando ele encontra algum jeito de escapulir ali daquele lugar onde ele está, ele vai subindo, né, por conta da alta temperatura, ele vai subindo pelo meio da crosta da Terra e quando ele vai fazendo essa subida, ele vai também se distanciando desse núcleo que tem essa alta temperatura e vai se resfriando. Quando ele está subindo, né, e se resfriando, podem acontecer vários caminhos, né? Ele pode se resfriar muito rapidamente, ele pode encontrar uma bolsa de ar, ele pode sofrer uma grande pressão da própria Terra. Enfim, tudo isso vai influenciar na forma como o cristal vai, nas características que aquele cristal que vai se formar vai ter. Quando ele está fazendo esse caminho de subida também, ele vai recebendo da superfície da Terra, também vão descendo minerais que a gente tem na nossa terra, nas plantas. Então, esses minerais vão descendo e esse magma que vai se resfriando vai subindo, que também contém minerais, e no momento em que eles se encontram e que acontece essa formação, né? Daí cada cristal tem um tipo, né? Quando ele se resfria, de vez ele se cristaliza, esses minerais eles se cristalizam junto, então o cristal ali é formado e ele nasce, né, na sua formação ali na sua formação mais rústica, né, na sua principal formação. Então, é dessa forma que o cristal ele vai nascer, né, como a gente conhece ele, a hora que ele chega na nossa mão, ele tem uma longa jornada, né, para existir naquela característica que ele chega quando ele está na nossa vida. Tem cristais que demoram muitos anos
mais de 100 anos para se formar. Tem cristais que se formam muito rapidamente. Então, assim, que são cristais que se resfriam quando o magma se resfria muito rápido. Tem cristais que são formados do resfriamento da lava de vulcão, que é diferente do magma. Então, tem cristais que são resinas de árvores que se resfriam muito rapidamente e também se formam cristais. Então, tudo isso vai interferir na característica daquele cristal e como ele vai poder agir na nossa vida, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Aí, o que acontece? Ok, então ele tem essa característica, né? A história de formação dele é essa, mas o que faz ele ser um cristal? Aí eu já pode mudar para o próximo slide, Érica, por favor. Bom, o que faz, então, o cristal ele ser diferente das outras rochas que vão se formando, que também tem a sua formação aí muito parecida com a formação dos cristais, mas por que os cristais, eles são pedras que podem interferir na nossa vida e que podem ser uma fonte de transformação, né? É porque, internamente, apesar dos cristais eles serem serem pedras, e eles serem terem externamente uma forma rígida, né, uma forma bruta, internamente eles possuem um núcleo atômico que está em constante movimento. Então, por fora, não sei se dá para vocês verem aqui, é uma pedra rígida, que parece que não tem vida, parece que tem aqui, que está só paradinha aqui, mas por dentro os cristais eles têm uma formação, né, atômica que é energia, é pura energia, ela está em constante movimento. E além disso, dele ter essa estrutura atômica, existe mais uma característica que são características dos cristais, que pode passar um para frente, Érica, depois eu volto aí nos cristais de água. Os cristais, a formação interna dos cristais, elas são figuras geométricas perfeitas, que a gente costuma chamar, né, na radiestesia e em alguns estudos de geometria sagrada. Então, eles vão formando, né, são 7 formas que já foram estudadas e documentadas, eles vão formando figuras geométricas perfeitas e tridimensionais, então elas vão formando facetas. Então, os triângulos, eles vão formando triângulos em facetas, né? São várias facetas de triângulos e todas elas têm o mesmo ângulo. E aí, então, por isso que tem aí que eu coloquei aí nesse desenho, e os triângulos, ele vai formar uma forma trigonal, porque são vários triângulos, né? Os quadrados vão formar os cúbicos, enfim, são 7 formas, e são essas formas internas que vão dar aos cristais as características que eles têm de interagir na nossa vida. Então, por isso que quando a gente pega um cristal, coloca perto da gente, e a gente sente aquela emanação energética, a gente sente uma mudança, é porque desta figura geométrica perfeita que está no seu núcleo, né, no centro do cristal, é uma energia para quem conhece radiestesia, para quem conhece os gráficos, sabe que todas as figuras geométricas, elas têm uma potência energética, elas podem interferir nos ambientes. Então, os cristais, e isso é uma característica dos cristais, né? Essa formação interna, trazendo as figuras geométricas perfeitas, é uma característica dos cristais. Então, é essa característica, é essa energia que tem no seu núcleo que faz com que ele possa agir no campo que está fora dele. Seja uma pessoa, seja um ambiente, seja um objeto, seja um animal, uma planta, é essa característica que vai fazer com que o cristal ele
mude aquilo que está acontecendo fora dele. Tem alguma pergunta? Não, né? Vocês querem fazer uma pergunta até aqui? Alguma... Tudo certinho? Tá, então tá bom. Érica, depois eu vou só pedir para você, em algum momento, voltar para aquele slide anterior do cristal de água, mas é quando eu for falar lá na frente do Elixir, tá bom? Bom, pode passar para o slide da frente, por favor. Tá. E aí, o que acontece? Então, a gente vê lá um cristalzinho, a pedrinha que está lá na nossa frente, e ela possui algumas características, né, externas, que são visíveis aos nossos olhos, mas que a gente não consegue ver, né, a estrutura interna, mas a estrutura externa a gente consegue ver. E aí, o que acontece? Quais são as estruturas externas, né? O que a gente vê? A gente vê as cores, a gente vê as formas, a gente consegue ver se aquele cristal ele tá numa forma bruta, ou seja, ele está da forma como ele saiu da natureza, se ele é uma pedra rolada, que eu vou ensinar para vocês, que é uma pedra que já passou por um processo químico que vai deixar ela lisinha, vai deixar ela mais confortável para a gente poder usar em tratamento. E aí as cores, né? As cores que são o que mais nos chama a atenção. Então, a gente tem os cristais, eles têm cores que vão nos ajudar, que é principalmente nas cores, que a gente vai conseguir fazer a escolha dos cristais com mais facilidade para o tratamento que a gente está precisando. E por que isso, né? E por que isso? Porque as cores mais claras, os cristais de cores mais claras, eles são cristais que têm uma energia mais sutil, uma energia de leveza, uma energia que tem mais conexão com as coisas espirituais, ou seja, as energias que não estão muito palpáveis, né? Que a gente não consegue ver, não são as coisas mais densas, né? Então, as energias, os cristais de cores mais claras, eles são mais calmantes, mais refrescantes, né? Eles conectam a gente em algo mais tranquilo mesmo. Eles não fazem com que a gente tenha... não são cristais que a gente usa quando a gente precisa de uma energia de ação, né? De aterramento. Os cristais de cores mais escuras, ao contrário, eles são cristais que trabalham com energias mais densas, ou seja, com energias que estão mais no campo material, quando a gente precisa trazer estrutura, né, estrutura da terra, né, de materializar coisas, de agir, de fazer, tratar coisas do nosso trabalho, da nossa casa, enfim, de proteção, tá bom? Então, essas são características, assim, eu estou trazendo para vocês de uma forma resumida, porque se eu precisar escolher um cristal sem pensar muito, eu preciso pensar assim, tá, o que eu preciso? Eu preciso tratar mais a minha fé, a minha espiritualidade, trazer mais calma, eu preciso estar mais tranquilo, ou eu preciso agora de uma força de ação, né? Eu não posso agora ficar tranquila. E você não pode muito pensar e nem conhece muito a respeito da característica dos cristais, vocês já podem fazer essa escolha dentro dessa característica que eu estou trazendo para vocês das cores, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Eu só queria fazer uma pergunta desse material. Bom dia a todos, desculpa. Bom dia. A gente vai ter acesso a esse material? Ou poderia? Você está falando do qual material? Esse da apresentação, porque é interessante que tem essa parte aí, né, das conexões, tudo, se a gente tem acesso a esse material, se a gente tem como ter.
Olha, eu não tenho nenhum material assim, eu tenho, na verdade, um material impresso que eu posso disponibilizar. A Érica vai disponibilizar a aula, né, Érica, Isso, gravada. por... tá bom. Não, tá bom. Porque a aula está sendo gravada e daí depois vocês vão ter acesso Tá quantas vezes bom. vocês precisarem ver. Bom dia, Obrigada. Lígia. Bom dia, Lígia. Eu gostaria Bom de saber, quando você colocou cardíaco verde ou rosa, são todos os cristais verde-rosas, Uhum. tá? Todos dessa cor. Sim, sim. Ah, tá. Não, porque aí você não colocou o nome do cristal. Ah, você Então, colocou a cor. eu vou falar para vocês agora da conexão com o chakra. Daí Ok, eu explico, mas assim, mas pode ser todos os verdes e todos os rosas, tá ok, obrigada. tá bom? Tá bom. Érica, mais uma coisa. Os cristais são sempre de forma bruta, Desculpa, eu não ouvi direito. a Eunice falou. Oi, Eunice. Os cristais são de forma bruta, não trabalhados, né? Assim, não são peças, são as pedras mesmo, né? Olha, tanto a forma bruta como a forma trabalhada ou a forma rolada, vou explicar para vocês o que é a rolada. Depois, tá bom. Todas elas, não, tá adequado. Todas elas têm o mesmo potencial. Então, até no tamanho, por exemplo, um cristal pequenininho, ele tem a mesma potência que um cristal grande, porque o que vai fazer com que o cristal ele faça o trabalho dele na verdade, a formação interna dele e não a externa. Então, um cristal bruto, que é um cristal que foi tirado da natureza, por exemplo, vocês conseguem ver? Entendi, isso. Esse é um cristal bruto, é uma drusa, que a gente chama. Ele tem um potencial da mesma forma que esse cristal, que é um cristal trabalhado, tá vendo? Ele é um cristal que foi polido, que foi... Entendi. De qualquer forma, esses cristais eles vão ter a mesma potência, porque o que vai fazer o trabalho deles é aquela formação interna deles, que a gente falou agora há pouco. Mais alguma pergunta? Ok, obrigada. Imagina. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver, tem quartzos, ametistas, cristal branco, tudo é cristal, tudo é cristal. Tudo é cristal. Todos esses que você falou são cristais. Tem uma pergunta aqui no chat. Bom, então quando eu falo para vocês assim, olha, gente, já escolher o cristal sem pensar muito, perde por essas duas características, cores claras e cores escuras, tá? Para quem conhece os chakras eles são centros de energia no nosso corpo energético, que faz com que a gente tenha uma engrenagem energética para o bom funcionamento do nosso ser. E os chakras, eles têm a energia das cores, porque eles também trabalham de forma, assim como eu falei dos cristais, os chakras também eles trazem, os chakras mais baixos, que estão abaixo do nosso cardíaco, eles são chakras que trabalham mais com a nossa estrutura na Terra, né? Mais com a nossa sobrevivência, com o nosso instinto, com as nossas estruturas de trabalho, né? De sustentação. E os chakras que estão acima do nosso cardíaco, eles também trabalham mais com a questão mais sutil, mais espiritual. O cardíaco está no meio dos dois, fazendo essa mediação, né? Que é o que está ligado ao nosso coração. Então, a gente a gente busca trabalhar, quando a gente quer trabalhar os chakras através dos cristais, a gente busca uma conexão da cor do cristal com a cor dos chakras para ter uma afinidade maior. Aí a gente traz pedras que são pedras mais fáceis de encontrar, mais tranquilas de você achar. Então, essas pedras que eu trago aqui, que tenham conexão com tem afinidade com a mesma frequência do chakra, são pedras que você encontra com bastante facilidade. Mas não precisa, por exemplo, né, como, agora eu não vou me lembrar o nome, mas alguém perguntou,
das cores, não precisa, por exemplo, no básico, ser um jaspe vermelho. Pode ser qualquer pedra vermelha, mas também pode ser uma pedra de cor escura, porque vai também ter uma frequência de energia de mais aterramento, que seria o que o nosso chakra básico faz o trabalho. Então, eu trago aqui alguns exemplos de pedras para trabalhar nos determinados chakras, mas não precisam ser só essas pedras. Eu não tenho jaspe vermelho, mas eu tenho uma turmalina, pode ser? Pode, porque é uma pedra preta, é uma pedra que vai também fazer essa conexão. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Depois eu vou vendo aí as perguntas do chat, tá bom? Bom, então eu trago, como que eu trago a conexão, né, do chakra básico, que é o chakra que está localizado abaixo do períneo, o jaspe vermelho. O sacro, a cornalina, que é uma pedra laranja. O plexo solar, que é um chakra que está localizado aqui no abdômen, que é uma pedra, o citrino, que é uma pedra maravilhosa, uma pedra linda, uma pedra que eu indico todo mundo ter um citrino em casa, que é uma pedra que traz a energia do sol, que é também chama plexo solar, esse chakra. Então, ele tem muita conexão com a nossa criação, né, com a ação, com a criatividade, com a defesa. Então, o citrino, ele tem muita conexão com o plexo solar, mas poderia também ser uma pirita, que é uma pedra dourada, né? Poderia ser uma cornalina também, que é uma pedra laranja. Então, são pedras que também têm conexão com esse chakra do plexo solar. O cardíaco é né, o nosso tesouro aqui, que é o nosso coração. A gente traz as pedras verdes ou rosa, porque a cor do chakra cardíaco é um rosa esverdeado, né? Que é o rosa do amor incondicional, e o verde, que é o verde da cura, da verdade, né? A verdade do nosso coração. Então, o rosa, que é o quartzo rosa, a pedra quartzo rosa, é uma pedra que a gente costuma dizer que é o amor incondicional materializado na Terra. Então, quando a gente tem... Eu estou com quartzo rosa agora aqui no meu cardíaco. Então, geralmente eu tenho uma pedra no meu cardíaco. Então, é uma pedra que traz assim, por exemplo, quando a gente põe um quartzo rosa no nosso cardíaco, é como se a gente estivesse dizendo assim, além do amor incondicional que eu tenho por mim, ou seja, eu dou o meu melhor, eu me amo, eu tenho orgulho, né, do meu ser, em toda essa energia, né, de trazer autoestima, de trazer esse amor, assim, amor incondicional, ou seja, você não tem condições para amar, né, não precisa ser X ou Y, mas está sendo daquele jeito, então eu vou amar daquele jeito. Então, quando a gente faz essa conexão, a gente também consegue levar isso para fora, de amar o próximo, de amar, de julgar menos, né, de trazer, ter menos condições para a gente poder estar bem com as pessoas ou estar bem com a gente mesmo. E o verde, que é o verde da cura. Então, você pode usar os dois. Ah, mas eu queria usar um citrino no cardíaco. Tem problema? Nenhum. O citrino é uma energia do sol, da vida. Eu quero trazer isso para o meu coração? Posso usar? Pode. Pode sim. Então, isso não é uma regra, não tem que ser assim. Mas quando a gente está começando a entender a energia dos cristais, se a gente segue mais ou menos essas sugestões, a gente depois vai criando outras de acordo com aquilo que a gente precisa. O laríngeo é o chakra que está aqui na nossa garganta, que é o chakra da expressão, né? Como a gente se manifesta, como a gente se coloca na vida, né? Como a gente coloca aquilo que a gente está sentindo. E também como que a gente se alimenta, né? Aquilo que a gente vai trazer para dentro da gente. Então, já é um chakra que vai começar a trazer as cores mais sutis, as cores mais frias, né? Então, o quartzo azul
é uma pedra que está muito conectada ao chakra laríngeo pela cor. Mas a sodalita também é um chakra, uma pedra azul. Também vai fazer conexão com o chakra da garganta. É uma pedra que você pode utilizar nesses dois chakras. O frontal, que é o nosso terceiro olho, que está muito conectado com a nossa intuição, com aquilo que a gente vai ver que não seja com esses olhos, né? Que a gente vai ver com a nossa sensibilidade. A gente traz a sodalita, que é uma pedra muito conectada à espiritualidade, uma pedra que tem muito essa conexão espiritual. E a ametista, que é uma pedra maravilhosa, né? Uma pedra lilás, uma pedra que tem muita conexão com a abertura, né? Com a ponte, né? A sinalização do nosso chakra da coroa, que é a abertura que a gente tem para o espiritual, né? Para as questões não materiais. Tá? A nossa fé, a nossa vontade de melhorar, de evoluir, de avançar, mesmo que a gente tenha os nossos desafios aqui. Alguma dúvida aqui nessa parte do chakra, das pedras? Deixa eu ver aqui no chat. A minha dúvida é como limpar as pedras. Você tem as pedras. Qual é a higienização das pedras para energizar de novo, quando elas ficam um tempo sendo usadas ou estão no ambiente? Tá. Olha, essa é uma parte mais importante do cuidado com os cristais. Nós vamos falar disso agora. Porque essa é o segredo do trabalho com cristais, tá bom? Eu vou falar já já. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui que eu não respondi. Os chakras são trabalhados juntos ou depende do problema localizado? Olha, os chakras eles formam uma engrenagem. Então, se você tem um problema em algum dos chakras, vamos dizer assim, se você está com uma questão no estômago, aquele chakra que está localizado ali na região do estômago, ele vai estar, vamos dizer, mais prejudicado, ou seja, ele também vai estar ressoando com aquele problema que está naquele local. Então, só que, quando uma engrenagem tem um problema em algum lugar dela, toda a engrenagem fica desajustada. Por isso é muito importante a gente cuidar de toda a nossa engrenagem, cuidar do nosso eixo vertical, né? Onde esses chakras estão estruturados. Porque a gente vai cuidando de um, a gente cuida de todos, e cuidando de todos, todo o ser, tá? Fica favorável ter mais equilíbrio. E você pode fazer, eu faço os tratamentos que eu faço em consultório com cristal, eu trato todos os chakras, independente de que o problema maior esteja em determinado local. Eu trato todos, porque você vai limpando todos, vai harmonizando todos. E isso vai trazendo equilíbrio, alívio, a pessoa tem mais clareza, consegue trabalhar melhor com as dificuldades, com os desafios, enfim. Outra pergunta aqui. Acho que eu já respondi, que são todos. A transparência influencia? Não. A transparência, ela é uma característica dos cristais, né? E tem alguns cristais que têm a característica de ser mais transparente, né? O quartzo de cristal, que é o quartzo daquele que parece um vidro mesmo. A ametista, ela é um cristal que é violeta, mas ela é transparente, então você consegue ver através dela. E tem outros cristais que eles não vão trazer essa transparência. Então, não é que influencia, vai depender do que você está buscando com aquele cristal. Então, os cristais transparentes, eles têm a característica
deles, né, de trazer mais clareza, são cristais de cores mais frias, enfim. Né, os cristais que são os cristais mais densos, eles não são cristais que têm transparência, são cristais que têm a cor mais escura mesmo, a gente não consegue ver essa transparência neles. Qual dos chakras utiliza o cristal transparente? Se a gente for pela conexão, né, das cores, os chakras acima do cardíaco. Porém, o cristal de quartzo transparente, que é aquele cristal, deixa eu mostrar para vocês, que é um cristal que é transparente mesmo, né, esse aqui, por exemplo. Tá dando para ver? Ele é um cristal, o cristal transparente, quartzo transparente, é um cristal potencializador. Então, ele tem uma questão de potencializar aquilo que ele está trabalhando. Então, se você está trabalhando, você pode trabalhar, por exemplo, os chakras baixos, né, com um cristal transparente, mas fazer um tratamento antes com um cristal que seja de acordo com a afinidade das cores dos chakras básicos e depois trazer o cristal transparente para poder potencializar esse tratamento. Então, quando a gente usa, por exemplo, em gráficos de radiestesia, essas coisas, a gente sempre usa a pedra transparente, porque ela vai potencializar aquele trabalho que a gente está fazendo naquele gráfico. Você quer vai trabalhar proteção, por exemplo, na sua casa ali, ou na sua mesa de trabalho com uma pedra escura. Ah, mas eu quero potência nesse trabalho. Põe um cristalzinho de quartzo transparente do lado. Então, o quartzo transparente, ele é um quartzo que traz uma pedra que traz clareza, que traz equilíbrio, que limpa e purifica, mas ele também potencializa. Tá, aqui a gente tem uma pergunta sobre a limpeza, que eu vou falar já já. Eu vou colocar a foto das pedras, eu vou colocar na outra aula, eu vou trazer bastante fotos, inclusive de outras coisas também. Como usar os cristais diariamente, também vou falando para vocês, porque essa também é uma conversa mais extensa. Como saber da procedência dos cristais? Tá, a procedência dos cristais, na verdade, é difícil a gente saber. O que acontece? A gente vai comprar um cristal, hoje em dia, os cristais eles não estão sendo comercializados de forma saudável, sabe? Então, as pessoas elas não têm muito cuidado de compreender que a gente está tratando de um ser, né? De uma energia. Então, a procedência, ela não é tão importante, mas porque a gente sabe que o cristal está ali, ele tem a característica de um cristal. O que a gente tem que entender é, quando a gente compra um cristal, esse cristal, ele está vindo super sobrecarregado. Então, que é o que eu vou ensinar vocês a fazerem agora, a limpeza de quando a gente compra. Porque ela já andou sem cuidado, infelizmente, as pessoas que vendem cristais, eles não cuidam da energia dos cristais, ficam lá os cristais todos amontoados, né, pegando todas as energias daquele ambiente, enfim. Então, a procedência, né, de onde ele veio mesmo, não tem problema, mas aonde ele está sendo vendido, isso sim, a gente precisa tomar bastante cuidado, e quando a gente compra um cristal, a gente precisa saber que a gente precisa cuidar bastante dele antes de usar. Os cristais transmitem a mesma energia independente da sua procedência? Sim, porque o que vai importar é a energia que tem dentro dele. Mas, eu vou explicar para vocês por que ele pode... por que pode trazer problemas se a gente não cuidar. Existem pedras falsas? Existem pedras tingidas. Tá? Existem algumas pedras, eu já comprei pedras que são pedras tingidas,
E aí o que acontece? O cristal não perde a sua potência quando ele é atingido. O que acontece é que a gente tem um pouco mais de dificuldade de saber que cristal é aquele. Porque se ele está... aquilo que faz com que a gente tenha facilidade de identificar a energia daquele cristal, né? Se é uma cor mais clara, uma cor mais escura, se ela está atingida, se ela foi modificada, fica mais difícil. Mas a potência dele, né, o núcleo dele, a característica interna dele não se modifica. Então, o cristal não perde a potência. Ele só perde a potência realmente quando ele não é cuidado. Eu vou ensinar para vocês. Lígia, você pode mostrar os cristais de cada chakra? Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Érica, pode passar para o seguinte, por favor. Bom, agora a gente começa a entender como é que o cristal ele vai interferir, então, na nossa vida. Então, tá. Então, vocês entenderam que a formação interna é uma energia, que ela está em constante movimento, que ela tem uma formação geométrica perfeita, e que ele também tem uma estrutura externa, que é onde a gente vai conseguir visualizar para poder trabalhar com aquele cristal. O que acontece? Quando você pega um cristal, o trabalho dele é o seguinte. Você está ali com o cristal, tá bom? Essa energia que a gente entendeu que tem lá dentro, que é uma energia pulsante em movimento constante, ela fica fazendo o quê? O cristal ele fica emanando essa energia. Essa energia ela fica o tempo todo saindo de dentro do cristal e emanando para fora dele. Tá? Em contrapartida disso, ele vai trocando. Então, o que ele faz? Ele manda essa energia, mas ele também puxa para ele aquilo que não está saudável naquele ambiente, naquela pessoa. Quando a gente coloca uma intenção no cristal, o cristal, eu esqueci de falar isso lá no começo para vocês, eles são potentes armazenadores de informação. Então, isso também é uma característica muito importante dos cristais. Eles armazenam informações. Então, e por quê? Porque eles vão fazendo exatamente essa troca. Eles emanam o que eles têm de essência da natureza deles, mas eles também vão puxando para eles o que tem naquele local. Então, se você não está bem, se você não está... se você está com algum problema muito sério, aquela informação, ela vai ser armazenada aqui dentro. Que é como ele faz o tratamento, né? Que é como ele age nas coisas. Então, se eu tenho um cristal de proteção aqui na minha sala, o que vai acontecer? Ele vai puxar para ele todas as informações aqui que possam trazer uma não proteção, um desequilíbrio, né? E que possa se tornar esse lugar mais vulnerável, e ao mesmo tempo ele vai mandando a energia de proteção que ele tem. Tá? Então, essa troca, ela é constante. Ela nunca cessa. E ela acontece ou nos ambientes, ou nas plantas onde eles estão, ou no nosso corpo. Mas, o que acontece? Quando ele faz essa troca, é aí que começam a aparecer os segredos. Quando ele faz essa troca, ele vai colocando dentro dele aquilo que não está legal, só que o cristal, ele não tem... a maioria dos cristais, não são todos, mas a grande maioria dos cristais, eles não... chega uma hora que eles saturam de informação. Então, tudo aquilo que ele está puxando, que está em desequilíbrio para ele, vai ficando armazenado aqui dentro. Vai ficando guardadinho, vai ficando guardadinho, vai ficando guardadinho. Chega uma hora, o que acontece? Não tem mais como armazenar, porque ele está saturado de informação. E aí, o que acontece? Ele começa, então, a emanar isso de volta para onde ele está. Tá? Então, por isso que a limpeza dos cristais é o ponto mais importante de como você vai interagir com os cristais. Porque eles necessitam dessa limpeza.
Quando a gente tem uma plantinha em casa, se a gente não coloca água, o que acontece? Ela começa a murchar. Se a gente esquece dela completamente, você vai olhar, ela vai morrer. Então, isso está visível, né, nas plantas. Se a gente tem um animalzinho em casa, a gente não der comida, esse animalzinho vai começar a ficar com fome, vai ter problema, se a gente não cuida, mas os problemas eles ficam visíveis. Os cristais, depois de um tempo que você começa a trabalhar com eles, isso também fica bastante visível. Mas no começo, a gente não vê que ele está saturado. Então, é muito importante que a limpeza seja feita constantemente, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Como é que a gente faz o trabalho de limpeza para que os nossos cristais eles estejam sempre saudáveis para trabalhar. Então, o tempo todo ele vai estar fazendo essa troca sem ter problema nenhum. Beleza? Então, eu vou ensinar vocês agora como é que vocês fazem a limpeza dos cristais, que é exatamente para vocês terem a segurança de que esse cristal está sempre saudável e está sempre trazendo as boas energias que ele tem, porque todos eles têm uma essência muito pura e muito positiva. Então, tá bom. Então, Érica, você pode passar um pouquinho para frente? Tá. Então, eu vou aqui falar da limpeza dos cristais. A gente não acho que vai ter tempo de falar tudo hoje, mas a gente tem uma outra aula depois da semana que vem. E aí, mas assim, a informação mais importante eu vou trazer para vocês, que aí, se vocês quiserem adquirir as pedras, né, nessa semana, se vocês já tiverem cristais em casa e nunca tiverem limpado, nunca tiverem feito essa limpeza, é importante que vocês façam, então. Bom, o que acontece? Os cristais, então, quando a gente compra, como alguém perguntou aí, a gente não sabe quanto tempo faz que aquele cristal está naquela loja, né? Por quantas viagens ele já passou para chegar até ali, né? Quem foram as pessoas que colocaram as mãos neles, enfim, tem uma história envolvida ali, a gente não sabe nada dessa história. E a gente, muitas vezes, o cristal chama a gente, né? Vai numa loja e olha num lugar assim, cheio de cristal, você vai ver que vai ter um que vai pular quase no seu colo para você comprar ele. Eles chamam a gente, é uma coisa impressionante. Se a gente é aberto para isso, a gente vai saber qual cristal a gente precisa comprar. E aí, você vai pegar esse cristalzinho lá da loja e vai levar para sua casa. Esse cristal vai estar todo contaminado, todo cheio de informações que a gente não sabe de onde veio. Então, quando a gente compra um cristal, quando a gente ganha um cristal pela primeira vez, a gente vai fazer a limpeza, que é uma limpeza mais, assim, mais intensa, mas que não é uma limpeza que a gente pode fazer sempre nos cristais, porque eles sofrem se a gente fizer sempre essa limpeza neles. Porque é uma limpeza que é como se zerasse, assim, sabe? Deixasse o cristal meio que zerado, ele retoma sua energia, claro, mas ele faz um esforço para isso acontecer. Então, a gente não precisa fazer sempre essa limpeza. Essa limpeza vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão pegar os seus cristais, colocar dentro de uma vasilha de vidro, precisa ser de vidro. Vocês vão colocar sal grosso dentro dessa vasilha. O quanto, Lígia? Um punhado, tá? Põe um tanto que caiba na sua mão e coloca na vasilha. E você vai encher de água até cobrir os cristais. Os cristais têm que ficar totalmente imersos dentro dessa água. Pode limpar todos os cristais juntos? Pode. Só tem alguns que eu vou falar para vocês que não pode ir na água, tá? Que são os cristais que têm uma característica mais porosa, quer ver? Que são as selenitas. Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um cristal. Depois eu vou trazer todas essas fotos para vocês nos outros slides, tá bom? Essa aqui é uma selenita. Ela é um cristal de limpeza, mas ela é toda porosa. Então, se a gente coloca na água, essa também é uma pedra que chama
é um tipo de selenita, chama vassoura de bruxa. Também é uma pedra muito porosa. Se a gente coloca na água, ela não vai se desfazer, mas ela vai perdendo pedacinhos e ela sofre com isso. Essa aqui também é uma pedra mais porosa, que é a turmalina negra, uma pedra maravilhosa, que é uma pedra muito boa para proteção, para limpeza de ambiente, para tirar energia negativa, tá? Então, essas pedras, que são pedras porosas, vocês vão saber identificar as pedras porosas, porque você pega na mão, elas se esfarelam na mão, assim. Essas pedras, elas não podem ficar submersas na água, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer a limpeza dos cristais, que são cristais rolados, né? Que são cristais, assim, que não tem nenhum tipo de perigo de sair pedacinhos, e tanto com os cristais brutos, que são cristais que saem da natureza, mas que também não são cristais porosos. Então, vocês vão colocar essa água e deixar os cristais submersos nela, e os cristais que não podem ir na água, vocês vão fazer como se fosse um banho-maria sem água. Vocês vão colocar esses cristais que não podem ir na água em outra vasilha de vidro, tá? E aí vocês vão colocar esta vasilha de vidro dentro da água com sal grosso. Então, o que vai acontecer? Vai ficar uma vasilha dentro da outra, assim, ó. Essa aqui seria onde estão os cristais com água. E o cristal poroso você vai pôr numa outra vasilha de vidro. Dá para ver, gente? Tá dando para ver? Essa daqui vai ficar sem água. E você vai colocar ela dentro como se fosse um banho-maria. Então, os cristais vão ficar, fazer essa limpeza, mas eles não vão entrar em contato com a água. Tá bom? Tá, aí vocês vão deixar esses cristais nessa água com sal grosso de 12 a, no mínimo 12 horas, no máximo 20 horas, tá? Porque senão fica muita coisa para eles. E depois vocês vão tirar essa água com sal, depois dessas 12 horas. Eu gosto de deixar na natureza, então eu coloco lá minha vasilha no meio do meu jardim, né? Ou embaixo de uma árvore. Para quem mora em apartamento e não tem, né, o jardim, pode colocar numa varanda ou na janela, para que ele possa receber a influência aí do sol e da lua. Não tem problema. Ah, mas eu não tenho janela. Não tem problema nenhum. Então, deixa dentro da sua casa, num lugarzinho ali que você sabe que está seguro. Aí você vai tirar esses cristais dessa água, você vai colocar de novo, mas só na água doce, sem sal. E eles vão ficar por mais ou menos 12 horas de novo nessa água. Que é como se fosse um banho de água doce depois de você ter ficado muito tempo no mar. Tá? E você vai tranquilizar. A turmalina negra não pode ir na água, tá bom? Continua em vasilha de vidro. Na mesma vasilha que vocês fizeram a limpeza de água com sal grosso, vocês vão colocar só a água. Depois que vocês fizerem essa limpeza de quase 24 horas, né? Os cristais eles já estão, na verdade, energizados. Eles já tiraram, eles já conseguiram soltar nessa água com sal tudo aquilo que eles armazenaram de informação. Então, eles já estão prontos para uso. Mas, por uma questão de cuidado, eu também gosto de deixar, depois que eu faço essa limpeza neles, eu gosto de deixá-los um pouquinho na natureza. Deixo lá 1 dia, 2 dias, no vasinho ou no jardim, para que eles possam se reenergizar em contato com essa natureza. A terra é uma energia que ela puxa tudo aquilo que está ruim, né? Ela manda para ela. Então, o cristal faz muita troca com a terra. Então, depois disso, gente, o seu cristal está pronto para uso, tá? E aí, você vai começar a usar esse cristal na sua casa, no seu corpo, no seu trabalho. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ter que tratar desse cristal de tempos em tempos. Lígia, de quanto em quanto tempo eu preciso cuidar desses cristais? Gente, não tem muita regra, tá? Não tem a regra de, é 1 semana, 2 semanas. Por que não tem muita regra? Porque vai depender muito de onde esse cristal vai estar, qual o trabalho que ele está fazendo. Se, por exemplo, eu tenho uma cliente que trabalha em hospital e ela tem um
cristal na mesa dela. Então, você já imagina que o cristal precisa ser limpo com mais frequência. Agora, se o cristal está na sua casa está um ambiente tranquilo, gostoso, né? Não precisa ser toda semana. Pode ser cada 15 dias você passa um incenso, ou você coloca ele numa água, ou você coloca ele também num vasinho ou na natureza. Então, de tempos em tempos, você tem que ir lá e cuidar do seu cristal. Vocês vão perceber que com a intimidade que vocês vão tendo com os cristais, você vai olhar para o seu cristal e você vai falar, meu Deus, precisa limpar esse cristal. Porque eles ficam diferentes, eles começam a ficar opacos, sem vida. E quando você limpa, eles brilham, eles mudam de semblante, vamos dizer assim, né? O rostinho deles fica feliz. E vocês percebem essa modificação com facilidade. Alguma pergunta? Quanto tempo na natureza, depois da limpeza com sal grosso, né? Eu deixo uns 2 dias, não precisa ser muito tempo, não. Uma outra pergunta. Qual seria o melhor cristal para deixar em casa, assim, no ambiente? Olha, depende muito do seu objetivo com esse cristal. Por exemplo, se for um cristal que você queira trazer, você tem uma questão com a proteção, eu quero trazer proteção. Os cristais de cores mais escuras, a turmalina negra. A turmalina negra é um cristal meio coringa, assim, para mim. Eu tenho na minha sala, do consultório, na minha sala da minha casa, no jardim de entrada da minha casa, porque ela puxa tudo que é negativo para ela. Então, é um cristal de proteção. Agora, se você quer um cristal para trazer tranquilidade, paz, harmonia, é um cristal de cor mais clara. Outro cristal que também é coringa, que eu gosto de ter em todos os meus ambientes, assim, mas é a ametista, porque é um cristal que é também muito purificador. Então, ele ajuda a purificar, ele também traz essa conexão com a transmutação, né, das energias e também com a tranquilidade, de você ter mais confiança, vamos dizer assim. Então, depende muito do seu objetivo que você tem para colocar o cristal naquele ambiente. Vamos lá. E se lascar ou quebrar no processo de limpeza? Gente, quando um cristal quebra, é porque ele está fazendo um trabalho mais intenso, tá? Quando é difícil quebrar no processo de limpeza, a não ser que ele caia, ou que ele já esteja rachado, de repente você não viu e com a água ele termine de rachar. Eu nunca vi assim, quebrar quando a gente está limpando ali na água. Agora, quando um cristal cai e quebra, quando um cristal lasca, você pode ter certeza que ele está ali se desfazendo de energias bem densas que ele absorveu. Então, o cristal não quebra, é difícil um cristal quebrar por acaso, mesmo que ele caia da sua mão. Ele geralmente faz isso porque ele precisa mandar embora aquilo que ele absorveu. Ele só deixa de perder a potência, só deixa de ter a potência que ele tem internamente se ele se quebrar em muitos e muitos pedacinhos. Tá? Se ele estilhaçar, o que também é muito difícil. Se ele quebra em 2, ele vai continuar tendo a potência dele nesses 2 pedaços. Tá bom? Ele vai continuar. Ele vai dividir aí, ele vai formar esse núcleo que vai trazer essa potência dele. Então, um cristal quebrado continua tendo potência? Sim, continua tendo potência. No quarto, melhor o quartzo rosa? No quarto eu indico só a gente ter cristais que são mais tranquilizadores. Por exemplo, cristais mais densos, como o jaspe vermelho, que é esse daqui. Os cristais mais escuros eu não indico para no quarto, porque são cristais que vão trazer uma energia, não uma energia que a gente precisa para quando a gente vai descansar, né? Quando a gente vai desligar. Tem algumas pedras brutas coloridas. Em casa, como posso identificar se são cristais? Olha,
a gente precisaria olhar essas pedras, porque você comprou como cristais, né? Isso é uma coisa que as brutas, se elas são coloridas, é mais fácil de serem cristais mesmo. Porque as pedras de rio, essas pedras que são brutas e não são cristais, é difícil, mais difícil elas serem coloridas. Quando elas são coloridas, é muito possivelmente que sejam cristais. A amazonita é um cristal lindo. Ai, meu, tá na minha caixa. A amazonita é um cristal refrescante, um cristal que traz tranquilidade, é um cristal verde que pode ser usado no cardíaco, uma pedra de conexão espiritual, uma pedra maravilhosa. Em pedreira tem muito. São cortadas e mostram as suas cores. Não entendi a pergunta, Daisy. Ah, sim, que aqui em pedreira tem bastante, que elas, quando elas cortam, elas são pedras coloridas, sim. Porque a gente sabe que são cristais, né? Como identificar um cristal? Olha, por exemplo, tem uma técnica que eu vou ensinar para vocês, uma técnica engraçada. Por exemplo, olha, eu tenho aqui uma cortininha que eu uso aqui para cobrir a minha água, que tem essas pedrinhas, tá? E você olha assim, pegando a gente pode ver que não é cristal, são aquelas pedras de... Como é que chama? Parece um plástico, uma resina, né? Acrílico. Só que às vezes em anel, em coisa que a gente compra, não dá para pegar tanto, a gente não consegue saber. Uma técnica para você saber se é cristal ou não é você bater no dente, tá? Você encosta no dente assim, não é em todo lugar que dá para fazer isso, né? Mas é um jeito que não falha. Porque se você encostar no dente, você vai ver que o cristal, encosta uma pedrinha dessa que não seja cristal, pega aí um brinco que você tem, ou alguma coisa que você sabe que encosta no dente, a sensação que você tem, o cristal, ele vai te dizer, ele vai soar como vidro, mas não é como vidro, mas é uma coisa mais dura, mais consistente. E esse aqui, ele vai ter uma coisa mais xoxa, vamos dizer assim, uma coisa mais que não vai fazer tanto sucesso quando você tocar no seu dente. Então, você vai saber. Agora, é muito difícil a gente não saber quando é um cristal, porque o cristal, ele tem brilho, ele é colorido, ele tem uma forma que é meio que inconfundível, né? Assim, não tenho medo de não identificar um cristal, porque é muito difícil isso acontecer. E quando a gente ganha um cristal e não sabe qual cristal é esse? Identificar ele, se ele é um citrino, se ele é um quartzo. Para quem não tem conhecimento é mais difícil. Tem algum site, alguma coisa que você possa olhar um igual e ver, por exemplo, eu ganhei um pingente e não sei que cristal que é. Poderia usar ele de uma maneira muito melhor, né? Porque eu não... Sabe qual a cor dele? Azul, né? É azul mescladinho. É um quartzo azul, viu? Parece um quartzo azul. É quase certeza que seja um quartzo azul. Quando for assim, o que eu indico para vocês pegue a cor da pedra, né? Busca na internet, mas tem muitos livros também que são eficientes. Depois eu vou passar para vocês. Ah, tá. Busca pedras azuis de cristal. Então, busca lá as pedras, quais são as pedras da cor, né? As possibilidades, e tenta encontrar as características. Se você não... Às vezes não dá para saber, porque as pedras, elas confundem a gente. Uhum. Por isso que é importante a gente ter algumas regrinhas assim. Tá, então é pedra azul? O que eu posso fazer com uma pedra azul? Né? Uma pedra azul vai me trazer o quê? E aí você vai usando ela como uma pedra azul e não exatamente como um quartzo, né? Entendi. É quase certeza que seja um quartzo azul, tá? Tá. Devidamente.
Obrigada. Imagina. Cadê a Érica? Érica. Gente, é muito engraçado, né? A gente tem um monte de gente, mas a gente não vê as pessoas. Estou adorando. Não, ô Érica, eu quero só perguntar do tempo. A Érica está sem fone, sem microfone. Eu estou preocupada aí de avançar muito. Eu tô atrapalhada. Além de estar sem som, eu tô atrapalhada. É que é assim, só explicar. Eu tô no meu celular, só que eu não consigo entrar de novo pela universidade. Eu tô no pessoal, no meu e-mail pessoal. E aí, toda vez que eu precisar falar com vocês, eu vou ter que tirar a transparência e depois voltar. Bem, quanto ao tempo, é 10h07. Aí vai dos participantes a gente prolongar um pouquinho mais, tá? Eu acho que eu posso terminar a questão da limpeza e... Deixar para depois, né? E daí a gente finaliza, eu pego tudo isso que eu não consegui falar hoje, como daí para a aula que vem. Só, acho que 2 perguntas que fizeram no chat, que não foram respondidas ainda. A Marilac está perguntando se as energias do cristal já foi comprovada cientificamente. E tem uma pessoa que está com dúvida na questão de limpar acumuladas. Desculpa, que a pessoa pergunta de novo se tem que colocar na água. Pelo que eu entendi, né, Lígia, você, uma vez que fez o processo de limpeza inicial na água, no sal, para você poder limpar ele periodicamente, é só deixar na natureza ou tem que fazer o processo de novo? Acho que essa é a dúvida da pessoa. Tá? Sim, o cristal, aquela limpeza da água com sal grosso, você só vai fazer quando você compra ou ganha o cristal. E também, por exemplo, numa situação em que o cristal tenha passado junto com você, uma situação de muito estresse. Então, assim, um falecimento de alguém muito querido, ou um acidente, um trauma muito grande, ou um processo aí de muitas discussões dentro do ambiente, repetidamente. Então, você fala assim, olha, esse cristal está muito sobrecarregado, eu vou lhe fazer a limpeza do sal grosso com ele. Aí você faz essa limpeza, mas só nesse caso. Senão, você vai fazendo a limpeza de manutenção. Deixa na natureza, faça um incenso, faz uma oração, coloca ele nas suas mãos, faz uma oração. Quem tem reiki, pode fazer reiki, né? Coloca com as ervas, deixa ele na água. Os meus cristais aqui no consultório que eu uso para fazer, eles ficam sempre na água para limpar. Então, você vai fazendo essa limpeza de manutenção, sempre em tempo, semana a semana, 15 dias, né? E pode fazer quantas vezes você quiser, que eles só vão gostar. Traz o outro slide. Eu só vou falar para vocês, então, a semana que vem, eu vou ensinar vocês a fazerem a programação dos cristais. Eu vi que alguém perguntou se a gente pode programar para coisas da nossa vida. Pode programar para coisas da nossa vida, para tudo a gente pode programar um cristal. Até assim, eu quero ajuda para parar de comer açúcar. Você pode pedir ajuda para os cristais, para acalmar a ansiedade, para dormir melhor, para que você se relacione melhor com alguém. Enfim, você pode pedir qualquer coisa para o cristal. Você faz a programação daquele cristal, que vai falar para ele como eles armazenam as informações. Eles têm essa característica de armazenar aquela informação. Você vai falar para ele, eu quero isso. E ele vai cumprir essa missão de qualquer forma, tá? E eu vou ensinar vocês a fazerem essa programação a semana que vem. Uma outra coisa que eu vou ensinar vocês a fazerem é o elixir de cristal. O que é isso? É como se fosse um floral de cristal. Então, é uma água que você vai preparar para essa água, ela absorver toda a energia do cristal e você vai ingerir essa água. Né? Eu tomo todos os dias elixir de cristal e me faz muito bem. Tenho aqui no meu consultório para os clientes que vêm e querem tomar. Então, também é algo que é muito potente. Você pode deixar aí na sua casa para todo mundo tomar constantemente, que
que é muito boa. Me deu muita força nessa pandemia, esse vestir de cristais, assim, e os cristais em si, acho que foram uma estrutura importante para o meu equilíbrio, para eu manter o meu equilíbrio durante esse momento aí turbulento que nós estamos passando, né, gente? Então é isso, eu não quero me estender muito para que vocês também não... Sei que tem gente que tem compromisso, né? Eu fico muito preocupada aí com a responsabilidade do horário. Ai, grata pela aula. E, nossa, gente, eu que agradeço muito, muito, muito. Estou muito feliz aqui de poder estar fazendo essa troca com vocês. Eu aprendo muito quando eu falo deles. Adorei. Eu adorei. Ah, bom, obrigada. Muito obrigada. Ótima aula. Obrigada. Adorei a aula. Obrigada. Muito obrigada. Eu adorei a aula também, gostei muito. Obrigada, muito obrigada. Muito boa a aula, Obrigada muito a vocês. boas as explicações. Muito obrigada. A semana que vem a gente está de novo junto e eu vou trazer mais coisas para vocês, vou trazer as fotos que vocês pediram, dicas para vocês fazerem uso deles no corpo, na casa de vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Ótima semana para vocês. Obrigada. Também. Oi. Lígia, Se quiser ficar um pouquinho aí, quiser perguntar, eu estou aqui, tá? tá. Ô, Lígia, Oi. eu queria saber como que eu posso te mostrar as pedras brutas que eu tenho. Será que tem como mandar por e-mail as fotos? Deixa eu ver. Olha, essa mais clara tá parecendo um quartzo rosa. Essa daqui eu não tô conseguindo identificar. Ela tá uma pedra linda, ela é dourada, né? Parece. Ô, Lúcia, depois tira a foto delas de pertinho, passa para mim que eu compartilho com a Lígia. Isso. Você pode passar para ela que eu tento identificar para você. Ou faz um vídeo com o seu celular, você manda para mim e daí eu compartilho com a Lígia, tá bom? Você entendeu, Lúcia? Entendi. Legal. Ok. Eu vou mandar, né, Érica? Tá, porque com esse formato, até os movimentos ele ficam um pouco lentificado. E aí a imagem fica borrada. Nossa, pedra grande, bonita. Linda, linda, linda. Ela parece uma pedra que chama calcita, mas eu não tenho. Ou a calcita mel, ou a calcita laranja, mas não dá para ter certeza. Mas parece uma pedra que chama calcita. Quando molha, as nervuras ficam parecendo um crânio. Nossa, que coisa linda. Mas ela é muito linda, viu? Tem muita vida aí. Olívia. Oi. Ordália está perguntando se ela pode guardar os cristais em caixa de madeira, todas juntas, ou melhor, em caixa transparente ou exposta no ambiente. Boa pergunta. Olha, quando a gente faz a limpeza dos cristais, a partir do momento que você coloca eles no ambiente, eles vão estar fazendo de novo o trabalho deles. Então, quando a gente quer manter esses cristais mais limpos para poder usar em alguma situação específica, a gente deve guardá-los numa caixa, de preferência em pano preto. Se você tiver um pano preto, se puder enrolá-los. Olha, a minha caixinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é uma caixinha que eu tenho, tá vendo? Eu forrei ela toda preta, porque são cristais que eu uso nos tratamentos com os clientes. Então, eles precisam estar sempre limpos. Então, eles ficam isolados aqui dentro. Quando você isola, ou numa caixa de madeira, pode ser, mas, ou num pano preto, num saquinho preto, pode ser também, não precisa ser numa caixa. Mas quando você isola, eles não fazem essa troca com o ambiente. Então, eles não vão ficar impregnados. E aí, eles vão ficar limpinhos. Tá? Agora, a partir do momento que você colocou no ambiente, eles já vão começar a trabalhar de novo. Então, eles não param. Lígia. Oi, pode falar. Eu gostaria que você, na próxima aula, explicasse, ou não sei se seria rápido, se pudesse falar para a gente,
porque assim, eu sou completamente leiga no assunto. E eu gostaria de saber como especificamente se usa isso, para que jeito, coloco onde, enfim. Tá. Bem simplificado para leigo mesmo. Obrigada. Tá. A semana que vem eu vou dar várias dicas para que vocês possam fazer uso dos cristais. Como usar no corpo, como usar no ambiente, na água, até para a limpeza da casa. Né? Eu faço elixir e misturo nos produtos de limpeza para passar na minha casa, para aspergir. Nas plantas, gente. As plantas amam a energia dos cristais. Então, todas as situações a gente pode usar, tá bom? E aí eu vou dar todas essas dicas de forma bem simples, sim. E é simples, não é difícil, não. Tá bom? Boa a sua aula, gostei. Ai, muito obrigada, eu que agradeço, viu? Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar, eu estou à disposição, não tenho horário aqui, estou disponível para vocês. Lígia, eu gostaria de saber se você vai disponibilizar essa aula de hoje nos e-mails, porque eu precisaria me ausentar um pouquinho, e aí eu perdi uma parte da aula. Tá. A Érica está gravando a aula, então essa aula vai ficar disponível depois para vocês. Pelo que a Érica me falou, tem um portal, né, Érica? No nosso sistema tem a área de aluno e a área de instrutor. Para quem já entrou lá, nós estamos disponibilizando vídeos desde março, quando a gente entrou em quarentena. Os instrutores têm disponibilizado. Então, todas as aulas que estão acontecendo, elas ficarão lá também, tá bom? Assim que a gente encerra a aula, eu paro de gravar, o próprio Google manda para o nosso e-mail e depois a gente converte em YouTube para poder subir, ficar mais, não ficar pesado para vocês assistirem, tá bom? Ah, tá, obrigada. Ô, Érica. Oi. Érica, Oi. Eu acho que a pergunta é se você vai disponibilizar os slides, como nas outras aulas. Mas, Maria Lúcia, está tudo sendo gravado. Então, os slides, eles aparecem na gravação também. Ah, então tá. Entendeu? Tá bom. Só mais uma pergunta. Quando você falou da limpeza dos cristais, você falou da primeira limpeza. Agora, a segunda limpeza, daí já é mais tranquilo, menos trabalhosa ou não? Não precisa ficar tanto tempo? A segunda que você fala, qual que foi assim, a segunda? Eu comprei os cristais na loja, daí eu fiz uma limpeza, todo esse processo. Agora ele está comigo, os cristais estão comigo em casa, eles estão mais ou menos limpos, vamos dizer assim. Daí eu não preciso de todo esse processo ou preciso? Não, essa com sal grosso você vai fazer só quando eles chegam a primeira vez ou quando tem um estresse muito grande. Daí você vai ficar fazendo a limpeza de manutenção, que são aqueles os incensos, as orações, deixar a natureza, tá? Então, essa limpeza você tem que fazer sempre, que é a comidinha do seu cristal, né? Vamos dizer assim, ou a água que você põe na planta. Essa você faz toda semana, assim, ou a cada 15 dias, mas tem sempre que dar uma olhadinha lá, passar na água, ou deixar no vasinho, né? Uma outra coisa, eu deixo às vezes, os meus cristais num vidro, assim, numa vasilha de vidro e vários cristais. Não tem problema de deixar eles juntos, não, na sala? Não, eles gostam, não tem não. Porque um vai ajudando no equilíbrio do outro. Então, que é tão bonito, colorido. É mesmo, eu adoro também. Parece eu gosto deles todos juntos. É verdade, parece um vaso de flor mesmo. Não tem problema nenhum eles ficarem juntos, tá? Tá, obrigada, viu? Uma aula maravilhosa. Ai, muito obrigada mesmo. Beijo. Beijo. Beijo, então. Tchau, gente. Até a aula que vem. Até a aula que vem, mesmo horário. Para vocês, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tudo, querida? Tudo bem? Oi. Tudo bem com você? Tudo. Tá aqui ansiosa para falar oi. Imagina. Você assistiu a aula, professor? Não. Depois você pede para sua mãe para você assistir.
Ela estava tendo aula, na verdade, ela ainda está é. em aula, né? É que eu tô agora no intervalo entre as minhas aulas. Tá no intervalo. Então tá bom. Os seus cristais estão bons? Sim. Deu tudo certo, né, Érica? Deu, Lígia, deu. Eu só vou fazer uma adequação, mas é minha mesmo. Porque, assim, para você passar a transparência e acompanhar a aula, tem que ser com 2 equipamentos. Eu vou passar a próxima aula, o slide, pelo celular e vou acompanhar pela tela do computador, que para mim é mais fácil para administrar os chats, né, as entradas. Entendi, ô Érica, mas eu vou tentar, então. É que assim, de verdade, eu estava bem apreensiva. Deixa eu parar de gravar, só um minutinho. Ah, tá. Pronto.